Fala pessoal, esse é mais um episódio do Startse Tech. Eu sou o Gustavo Bodra e tô aqui como sempre com o Marcelo. Fala, Marcelo. E aí, pessoal? Na corda toda em 2023, hein? Já começamos pensando diferente aqui e nos questionando se será que a gente tá vivendo na Matrix, né? Olha, tem gente aí bem influente que diz que tá. Startse Tech. A grande discussão é, se a gente tá vivendo, talvez a gente não vá saber nunca, né? Porque se a gente tá dentro, é meio difícil sair, a não ser que você encontre alguém ali que te dê as pílulas da escolha. Mas é aquela coisa, né? A gente nunca sabe, tem um monte de teoria que diz isso, mas a ideia que a gente trouxe aqui hoje é falar o seguinte, né? Tem sempre todo mundo dizendo assim, nossa, parte do viver na Matrix é muito legal. Quem nunca disse pra você que aquele lance de aprender com a base do... O cara põe o cartão SD numa máquina e você aprende, tipo uma coisa que você sempre quis na sua vida. Então a gente quer discutir assim, quão longe a gente tá disso? Eu acho que para começar essa discussão, acho que tem um ponto importante que é o seguinte: quais seriam as tecnologias que a gente precisaria ter disponível para que esse mundo da Matrix fosse possível, né? Acho que vamos passar por aí, vamos pelo pragmatismo. Que tipos de tecnologia a gente precisa para construir uma Matrix? Primeiro, assim, a mais óbvia de todas, uma realidade virtual, não como o metaverso que a gente vê aqueles bonequinhos cortados no meio. 100%, perfeito. Fotorrealismo é o que você vê, por exemplo, nos videogames ou nos filmes, por exemplo, que nem tem o Avatar 2 que saiu ano passado, que aquilo é fotorrealista, assim. Teria que ser uma experiência em tempo real para toda a humanidade, gerada por computador. Assim, temos computador suficiente para rodar tudo isso no mundo? Não sei se ainda, talvez com computação quântica sim, que aí abre um espaço pra gente discutir num outro episódio, mas acho que a primeira tecnologia é essa, né? Inteligência, realidade virtual ou realidade aumentada, né? Ou as duas coisas juntas, que é como é que eu pego a realidade que existe aqui no mundo e eu aumento com conteúdos digitais, ou como é que a gente faz uma imersão dentro de fato de uma realidade paralela, uma realidade virtual. Acho que essas tecnologias, elas existem hoje, mas elas ainda não estão num nível de fotorrealismo ou de realidade como é retratado no filme, né? Porque no filme o cara, por exemplo, quem lembra, porque quem não assistiu Matrix aqui, primeiro não reclama de spoiler, porque o filme tem 20... Se não assistiu, tem que assistir. Isso é tua obrigação assistir porque o filme é bom. E outra assim, no filme eu acho engraçado porque a gente tem um paralelo, por exemplo, dois filmes famosos aí recentes que falam disso, né? É o próprio Matrix e o Jogador Número 1. O filme do Jogador Número 1, ele não aborda isso, mas assim, no livro ele diz que a realidade virtual acabou se tornando a realidade das pessoas porque o mundo virou um lugar detestável. No caso do Matrix, não existe outra coisa. Ou você vive naquele mundo devastado, ou você vive dentro da realidade virtual. Talvez esse é o motivo que as tecnologias de inteligência a gente fala tanto de inteligência artificial que fica na mente já, né? Cabeça. Ou é a Matrix dando bug. Então, a realidade virtual que a gente tem ali, ela tem um motivo dela estar. Um é controle e o outro é que as pessoas não têm mais o que fazer, não tem mais opção. Então talvez é por isso que a gente não desenvolveu isso ainda, ou porque assim, eu vou até o banco na realidade virtual. Peraí, mas tipo, por que você não vai até o banco, né? Na realidade física, né? E outra, eu vou até o banco na realidade virtual. Peraí, por que você não pega o celular e não paga a conta pelo app? É assim, você até hoje o que eu vejo, a realidade virtual parece que ela cria dificuldade e não facilidade, né? Você vê que tudo que é muito adotado pelas pessoas é porque resolveu um problema, facilitou. Ou te simplificou alguma coisa. A tecnologia normalmente ou resolve um problema ou explora uma oportunidade. Acho que esse é o ponto. A realidade virtual ainda não conseguiu encaixar muito bem nisso. Porque senão você vai pegar teu bonequinho e falar, você bota teu headset, bota tuas luvas mágicas lá pra fazer. Aí você vai com o bonequinho, agora eu vou até o banco. Com uma inteligência, pra uma finalidade social, ela até faz mais sentido. Tá certo que é o seguinte, né? Pra que você quer conversar com o bonequinho da pessoa se hoje você tem Skype, né? Exato. E aí eu acho que, então, assim, a gente tem a tecnologia, mas não no nível que tem no filme. De novo, a gente deve caminhar pra lá, a tecnologia tá avançando muito rápido nesse sentido. Um outro ponto que eu enxergo é a interface cérebro-máquina, né? Como é que você transforma pensamento em ação, em coisas nesse mundo virtual. Isso é algo que ainda tá muito no campo da pesquisa, né? Tem próteses. Quando você quiser saber quão avançado está isso, você pode ver o ramo de desenvolvimento de prótese e membros artificiais para pessoas que têm necessidade
necessidade disso, né? Algumas delas que você vê, que você pode ver se movendo, fala, não, mas eu vejo a pessoa com próteses sensacionais de braço. Então, muitas vezes não é o cérebro dele que tá ligado direto. Ele tem algum movimento parcial e alguns nervos, e a partir disso ele consegue dar comandos só que ele tá movendo os nervos que ele tem ainda naquela posição onde a prótese vai ser ancorada. Ela não está algumas já estão 100%, 100% não, né? Algumas já estão ligadas direto no cérebro, mas é muito incipiente ainda, mas a maioria ainda não. Mas é um bom ramo pra gente medir o quão próximo tá isso. Porque aí é um passo, né? Sim, sim. E tem uma pesquisa muito interessante que o laboratório de inteligência artificial do Facebook lançou, tem acho que um mês e meio, 2, que eles estão construindo, eles já fizeram testes com um modelo de inteligência artificial que lê as ondas eletromagnéticas do cérebro, né? Então ele lê as ondas cerebrais e transforma isso em fala, em texto e depois em fala. Então é um avanço, ainda tá muito no campo da pesquisa, ainda não tem aplicação prática disso e tal, mas é um caminho, né? Tem pesquisas nessa área, tanto implantes invasivos, que você precisa de uma cirurgia, quanto implantes não invasivos como esse que o Facebook está testando. A gente tem interfaces para aquelas pessoas que têm problema de audição, você já tem implantes que se ligam direto no cérebro e as pessoas voltam a ouvir, né? Então assim, a gente já consegue, vou dizer assim, parcialmente fazer. Existem alguns que são eles ligam eletrodos no cérebro de uma pessoa que tem problemas motores e ele consegue corrigir parte disso. Não recomendo se você não gosta desse tipo de coisas, não é pra todo mundo, mas tem no YouTube documentários que mostram, por exemplo, violinistas que estão com problemas motores ou pessoas que cantam, tem alguma... normalmente eles pegam isso muito pra músicos, né? E mostra ele fazendo assim, eles mostram mesmo, por isso que eu falo, antes de procurar no YouTube, cuidado, tá? E mostra eles fazendo cirurgia, e o médico é legal porque o médico vai afinando a pessoa ali na base do eletrodo espetado no cérebro dela. Então assim, algumas coisas a gente... Só que, vejam, a gente tá conseguindo pegar uma parte motora. Você linkar pensamento, ligar, por exemplo, a visão, a audição, isso ainda não tá lá muito bem, né? Azeitado, tem bastante desenvolvimento ainda pra acontecer. Formação, né? De memória, porque lá no filme tem aquele negócio, né, que é o famoso Eu Sei Kung Fu, que ele aprende Kung Fu baseado no download que o cara faz no cérebro dele. A complexidade pra você dizer que você vai converter aulas de uma arte marcial pra impulsos dentro do cérebro que vão formar memórias, e outra, né, não é porque você se lembra que seu corpo sabe fazer, né? Tem essa também, né? Tem toda a parte, enfim, biomecânica. Não é tão simples quanto, né? Exato, não é só você saber os movimentos na cabeça, você tem que ter todo ali Se você fica meses, vamos lá, você anda de bicicleta, você fica um ano andando de bicicleta, lógico que é aquela assim, você nunca esquece, mas que você cambaleia bastante, você cambaleia. Imagina o cara fazer e falar assim, então, agora eu carreguei o Kung Fu 4.2 em você aqui agora, né? Você já tá, provavelmente, né? A liberdade poética do filme diz que sim, você já consegue lutar, né? Mas trazendo isso pro mundo real, tem alguns desafios, mas, de novo, tem pesquisas e tem evolução nessa área. Então, a gente já falou de realidade virtual e realidade aumentada, que isso tem aplicações práticas já acontecendo, mas ainda não são do nível de fotorrealidade que existe no filme. Interface cérebro-computador tá ainda num estágio anterior, que é o estágio de pesquisa científica. Tem uma série de pesquisas, mas ainda não tem grandes aplicações práticas no mundo dos negócios. Tem bastante no mundo médico, mas ainda num passo atrás de evolução, né? Não é tão integrado assim. Obviamente inteligência artificial, porque para todo esse mundo virtual rodar, não dá para você ter que ficar ensinando tudo e codando tudo, tem que ter uma inteligência artificial ali que vai aprender a moldar esse mundo, a replicar um pouco do mundo real nesse mundo virtual. E no parte do jogo, não levando assim 100% a sério o que o filme prega, mas assim, você tem a parte do mundo virtual dele não são pessoas. Pra quem joga são os famosos NPC, né? Que são os personagens que não são jogadores. Você tem ali um recheio do mundo que não são pessoas. Então, assim, faz sentido dentro da ideia você pode colocar personagens ali dentro que funcionariam como reguladores, limitadores, controladores, pra não deixar a experiência sair do controle, porque no metaverso a gente já começou a ver problemas nisso. Nos testes do metaverso já teve isso. São seres humanos sendo seres humanos. Já rolou bullying, já rolou assédio, as pessoas conseguem, né? Roda o teste do negócio
negócio, né, e já conseguem. Pode ser, né? Você vai falar, mas quem vai controlar? A própria máquina ou as pessoas vão se controlar ali dentro? Não sei, né? É engraçado, né? Quando você não tem... Que o Matrix que o Matrix é engraçado porque ele coloca uma consequência, né? Você não pode, no linguajar das ruas, você não pode meter o louco, porque se você morrer na Matrix, você morre na vida real. Não necessariamente se a gente criar uma coisa parecida com ela, você vai colocar isso, né? Você não quer que o cara no café, o cara tá lá, pede uma xícara de café e morre do teu lado, né? Então, mas esse é um negócio interessante, cara. Tem uma notícia de agora eu não vou ter certeza se é um ex-executivo da Meta ou de alguma outra Big Tech. Eu sei que ele é um ex-executivo de uma Big Tech, que ele construiu um equipamento de realidade virtual que ele tem uma carga explosiva, cara. Dependendo do que você faz, ele explode. Saudável, hein? Então, assim, já tem gente pensando em criar coisas que você morre no mundo virtual e te dá algum impacto no mundo real. É muita loucura, assim. Nem vou entrar no mérito de se isso é ético ou não, mas já tem gente pensando um pouco nessa história. É que no filme faz sentido porque a galera que tá fora da Matrix, eles hackeiam a Matrix pra entrar. E a Matrix ali, aí que é o legal da coisa. Pra quem não está fora, pra quem tá dentro dela, ela é um mundo real. Então quem morre, morre. Então é quase como um computador conseguindo fazer você morrer. Você precisa morrer, ele te faz morrer de verdade. Só que quem entra na Matrix, morre também. Você tá dentro do mesmo sistema de regras dela, né? Aí assim, a gente inventar uma Matrix que mata você, ou a gente inventar uma rede social... Porque basicamente ela seria uma grande rede social, né? Uma grande... Algo assim, né? Uma evolução da rede social. É uma evolução da rede social. Tá tentando fazer. É o que o Meta quer fazer de qualquer jeito. Mas aí não necessariamente você precisa implantar o protocolo de morte, né? Você pode deixar esse de lado. Deixa pra lá, né? Não necessariamente você quer fazer isso, né? Eu acho que nem seria muito legal, né? Mas acho que a discussão interessante aqui é o seguinte, a gente vem falando ao longo de todos os episódios do Startse Tech, para quem ouviu desde o primeiro, como a tecnologia vem avançando muito rápido, né? A gente às vezes fala de um assunto numa semana, dali 2, 3 semanas já mudou, o negócio já tá diferente, já tem gente explorando aquela tecnologia de uma outra forma, ou coisas que a gente achava que ainda estavam muito lá na frente, tipo, puta, quem vai querer um sistema operacional de carro? Cara, já tem gente usando isso. O ano passado foi o negócio do chat GPT que a gente falou, tipo assim, quase grande parte dos episódios a gente falou de inteligência artificial. Principalmente no final do ano passado foi recheado de episódio da gente falando disso. E a gente até comenta, não foi porque, né, é que não dava, dominava as notícias, é o que tá falando no momento, né? Então a gente precisava trazer, mas foi uma enxurrada de a inteligência artificial está fazendo coisas fantásticas. E acho que a grande questão e aí a provocação do episódio, se a gente tá vivendo na Matrix ou não, as tecnologias para construir a Matrix, todas elas, em níveis maiores ou menores, elas já existem. Se a gente for parar para olhar de forma fria, inteligência artificial tá aí, já tá rodando para uma série de coisas. Realidade virtual já tá aí, já existe. Interface cérebro-computador, talvez num nível um pouco menor, mas também já existe, tá sendo testado. Então, qual que é a provocação que a gente gostaria de fazer? Imagina o seguinte, as tecnologias já existem. Na velocidade que as coisas estão avançando... Quanto tempo vai demorar vai demorar pra gente ter ferramentas que estejam num nível tão avançado quanto o que a gente viu no filme, né? A gente falou num episódio que os jogos... A gente fala no episódio de metaverso, né? A gente diz como os jogos são rápidos pra implementar esse tipo de coisa, né? O que o Facebook, ele tá sangrando pra conseguir fazer, os jogos já fazem isso há muito tempo, que é o quê? Você ter avatares seus, o seu avatar dentro de um jogo representando você, onde você vive numa comunidade que quando você desliga, ela continua lá. É um mundo vivo, né? Grandes exemplos disso, por exemplo, é o World of Warcraft. Você tem o EVE Online, você tem vários desses jogos que eles chamam de mundos persistentes, né? E você tem muita gente jogando. E já tá lá, faz tempo. Hoje com os jogos, por exemplo, você tem no PlayStation, pra quem tem PlayStation, tem um PlayStation VR. Você já tem realidades virtuais que você joga quase em fotorrealismo. Eles só não são experiências em massa. Mas tá lá, por exemplo, o No Man's Sky é um jogo famoso, né? Que você pode jogar com o PlayStation VR. É realidade virtual. E um outro jogador que também está no mesmo mundo que você, ele tá jogando no teclado e no mouse, ou no joystick. E vocês estão interagindo. Só que pra ele é uma experiência hiper imersiva. Pra você ainda não, mas assim, tá vendo como já dá? Mas é só o óculos e aquelas 2 geringonças que ele tem na mão. Isso não é o que a Matrix faz. Então, não é. Ainda. Pensa na velocidade que as coisas estão evoluindo, que é um pouco das discussões que a gente sempre traz aqui, de quanto tempo levaria pra chegar nesse nível de... Quando a gente falou do Apple Watch novo, quando a gente falou no passado do lançamento
lançamento do Apple Watch, que a gente falou que ele tem resposta háptica. Resposta háptica, pra quem não conhece ou não ouviu o episódio, são... Como é que eu posso falar, Gustavo? É a máquina conseguindo interagir com o seu tato. Ele te dá a sensação de tato, né? Como ele vibra, né? Por exemplo, o contato, por exemplo, ligou o seu namorada, cônjuge, etc. Você pode falar com que ele vibre no seu pulso de uma maneira diferente. Você sabe quem é a pessoa. De novo, vou trazer o exemplo do videogame. No PlayStation 5, os jogos dele, o gatilho do videogame se comporta diferente. O gatilho tem uma resposta tátil pra você. E é o que eles chamam de resposta háptica, né? Nem sei se isso existe no dicionário ainda, mas provavelmente vai ser incorporado. É uma tradução livre, né? Do inglês. Mas isso é um ponto interessante, né? Porque a gente tá falando aqui na brincadeira de se a gente tá vivendo na Matrix, mas isso pode gerar oportunidade de negócio também, né? Por exemplo, imagina você construir uma mini Matrix para fazer treinamento de profissionais em equipamentos que são muito caros se você quebrar na vida real. Um avião. Como é que você vai treinar um piloto? Hoje você tem simuladores enormes que custam caríssimo. Agora imagina se você cria uma mini Matrix ali para treinar um piloto que ele não precisa derrubar um avião, né? É interessante. Esperamos que não, né? E outra, por mais que você queira ou não, tem os simuladores, por exemplo, tem aqueles simuladores que eles se movem, né? Eles são máquinas complicadas, e tem outros que são só cabines com telas e todo aquele maquinário, todos aqueles painéis do avião. Mas, por exemplo, assim, ele não é imersivo, ele não é 100% imersivo. Por quê? Por exemplo, se o avião começar a ter alguma sensação, por exemplo, ele não treme. O legal dessa experiência, por exemplo, que algo como se fosse a Matrix, era fazer o piloto, por exemplo, sentir algo que, por exemplo, o cara fala assim, olha, a fuselagem do avião começa a tremer quando, por exemplo, ele tá atingindo o limite estrutural que a aeronave foi feita naquela situação. O cara vai falar, é tanto algo visível, audível, mas também você sente a máquina em si tremer. Eles conseguiriam fazer isso, né? A um custo muito mais barato. Ou situações de emergência, né? Por exemplo, aconteceu algo atrás no avião, ou aconteceu algo no avião com uma situação de emergência que essa mini Matrix não precisa simular só o comportamento do avião. E se tem passageiros passando mal? E se tem uma situação de pânico dentro do avião? A gente vai evitar falar certas coisas porque a gente não quer, né? Não quer que o produto a gente não quer que o podcast seja desmonetizado nem removido de plataforma. Não estamos dando ideias aqui. Mas você pode treinar um piloto numa situação de pânico real, não necessariamente só da máquina, né? Sim. Você pode treinar em situações mais ali do mundo humano, assim, não só da máquina. Você pode fazer uma série de simulações, isso é um negócio legal que eu também tava lendo esses tempos, de você fazer, eu acho, se eu não me engano, acho que é o aeroporto do Canadá, de Ontário. Agora eu não vou lembrar o certo, eu sei que é no Canadá, mas eles estavam usando esses modelos de realidade virtual para treinar modelos de inteligência artificial para prever fluxo na imigração. Então olha que doido. Você junta várias tecnologias, cria uma mini Matrix ali do aeroporto para entender quando é que vai ter um fluxo maior e como é que você trata esse fluxo. Uma coisa é você tratar isso ali no papel e caneta com modelos estatísticos e matemáticos. Outra coisa é você ver isso acontecendo, né? Tem um impacto muito maior. E o cérebro humano funciona muito bem com imagens. A gente consegue resolver problemas olhando para alguma coisa em sua maioria. Quem tem uma capacidade muito grande de abstração normalmente é matemático e físico, mas os meros mortais conseguem pensar muito melhor vendo. Então, são usos dessa tecnologia que, cara, resolve coisa do dia a dia. Puxando pro lado de controle, de novo, pegando a ideia, pegando aqui o que o filme fala pra nós, né? Que você tem os agentes. Os agentes são aquelas... É quase como se eles fossem os antivírus da Matrix ali, né? Que ele considera que a galera que entra de maneira errada. Aí você vai falar assim, pô, mas no mundo real, como é que seria isso? Então, lá em Chicago, eles já conseguiram colocar uma inteligência artificial que ela foi carregada com a base de crimes que tem ali, né? Que ocorreram na cidade nos últimos anos. E hoje ela consegue prever com quase certeza quando um crime tal vai acontecer em tal lugar. Você não lembra lá que os agentes eles conseguiam se manifestar num lugar onde os hackers estavam invadindo na Matrix? O que eles fazem? Como tá acontecendo em Chicago isso? A IA ela prevê com horas de antecedência, e aí pega até outro filme, né? Parece muito Minority Report, né? É isso que eu ia falar. Muito Minority Report. Só que como é a vida real disso daí? A IA diz, existe com um tanto de certeza, e ela quase sempre ela mata, né? Ela acerta. Vai acontecer um roubo a uma loja na rua tal, ou naquela região da rua tal. O que a polícia faz? Ela se esconde e espera o crime acontecer? Não, ela só aumenta o policiamento. A ideia é não acontecer. É prevenir, né? É prevenir. Então, assim, se o criminoso... Aí você vai falar, mas como que ela faz isso? Eu falei, então, olha, em dias de chuva, com mais frio, num mês de julho, num dia de pagamento,
onde a loja é abastecida, é onde o criminoso ataca. É isso que ela coloca no algoritmo de previsão. Se você não sabia como é que uma IA prevê as coisas, é assim, frio no dia, onde tem pagamento, onde tem deslocamento de carga, onde ela coloca tudo isso e diz, olha, com 99,999% de chance, vai acontecer um roubo naquela rua. O que a polícia faz? Ela move 2 viaturas pra lá. Pronto, ela patrulha no horário que ela prevê, acabou. O que você consegue? Ter um policiamento mais eficiente, você não precisa de um batalhão de policial, você consegue ter um policiamento mais eficiente, você evita confronto, você evita tiroteio, você não expõe a vida de ninguém a risco, simplesmente porque você chega pro criminoso, ele vê o carro de polícia e ele fala, bom, melhor não. Pronto. Aí não é o agente Smith ainda, mas que tá quase lá, né? É muito próximo. Né? E esses mundos virtuais, eles passam a ser ilimitados, né? Enquanto o mundo físico ele tá limitado a um só, no mundo virtual eu posso ter N. E eu posso criar várias situações, e eu posso testar várias coisas. A gente fala muito nos episódios aqui de a base para inovação é a experimentação rápida. Isso é um assunto meio batido, acho que não vale a gente repetir tanto. Mas se essa é a base, você ter a possibilidade de criar mundos alternativos para validar uma hipótese, te dá uma possibilidade que hoje você não tem. Imagina te dá um espaço de validar algo que você não consegue hoje. Gente, imagina São Paulo. Quem mora em São Paulo? Pra quem não mora em São Paulo, assim, aqui o trânsito é caótico. Então, entenda isso, assim, o caos aqui às vezes é completo e total. Aí imagina, por exemplo, que algum prefeito bem intencionado de São Paulo fala assim, olha só, eu vou fazer o seguinte, o trânsito é caótico, muito poluente, a cidade tá, é horrível, não é bom de respirar. E é verdade, tem muita poluição, tem muito carro, é um problema, não sei o que lá. Então vamos fazer o seguinte, olha, eu vou proibir carro em São Paulo, vai todo mundo usar transporte público. Aí o que eles podem fazer? O que pode ser feito? Falar, vamos ver se isso é viável. Vamos ver se a malha aguenta. Vamos falar o seguinte, vamos lá. São Paulo, capital hoje, deve estar ali em 15 milhões de pessoas. O último dado que eu ouvi é que 49% das pessoas de São Paulo usam transporte público. Quando você aumenta 1% disso, já é gente andando por cima do trem, de tanta gente que tem. Aí vamos falar o seguinte, você pega esse 51% que não está usando e fala o seguinte, como vai ficar a linha vermelha às 7 horas da manhã? Ele vai falar, se você não se importa de esperar um mês na fila para pegar metrô, entendeu? Você pode pegar com modelos computacionais poderosíssimos que a gente tem hoje em dia, por exemplo, a CET aqui de São Paulo, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, ela pega e fala o seguinte, você pode simular a cidade, simular todos os cidadãos da cidade, ou grande parte dele dentro do modelo estatístico, e fala o seguinte, todas as vias de São Paulo é proibido circular automóvel particular. É ônibus, metrô e trem. E vamos ver o que acontece. Ele roda isso por 2 horas e fala, da malha do jeito que tá, não dá. Aí ele vai falar, então você quer dizer que isso nunca é possível? Ele não, ele pode fazer experimentos do seguinte, então vamos aumentar a frota de ônibus em 400%. Aí ele descobre que sabe o que ele faz? Ele gera fila de ônibus de 10 km. Ele fala, também não dá certo. Então você vai inteirando, Você vai testando e vai experimentando sem gerar um caos numa cidade Nem tudo precisa ser videogame, nem tudo precisa ser coisas... É o que a gente tá falando, cara. A ideia da gente falar o quanto falta pra Matrix é pra esse tipo de coisa. Tem um assunto, cara, que eu fui olhar esses dias que eu falei, bom, como é que essa parte de realidade virtual, realidade aumentada pode ajudar na medicina, né? Que é um outro campo que pode se beneficiar muito desse assunto. E aí eu descobri um negócio, cara, que eu jamais imaginaria. E aí é onde eu falo que a criatividade humana é um negócio fantástico, né? Dê as ferramentas, compartilhe o conhecimento e as ideias vão surgir. O que os médicos, os cirurgiões estão fazendo agora? Imagina que você vai fazer uma cirurgia de joelho. O meu joelho é diferente do seu joelho. Isso biologia, né? É completamente diferente. Então, óbvio, a estrutura é a mesma. Você tem o menisco, você tem o fêmur, blá, enfim. O básico tá lá, né? O básico tá igual. A gente espera que sim, né? Se não tenha sofrido um acidente. Mas se eu vou fazer uma cirurgia, o médico hoje, ou até pouco tempo atrás, ele abria, via o que era e resolvia ali na hora. Óbvio que ele fazia alguns exames de imagem e tal, para tentar entender antes de te abrir inteiro. Mas qual que é a sacada? O que eles começaram a fazer que eu achei genial? Você vai fazer uma cirurgia de joelho, o médico vai lá e te pede um exame de imagem 3D. Então você faz ali uma tomografia e ele vai gerar uma imagem 3D do teu joelho, de todos os tecidos, de pele, músculo, gordura, enfim, todo o negócio. A partir daí que ele gerou esse modelo 3D, eles fazem 2 coisas. Uma, ele gera um modelo 3D virtual num ambiente virtual onde o médico pode operar o
teu joelho virtualmente. Então ele opera o teu joelho numa Matrix. E aí ele consegue perceber. Ele fala, puta, se eu fizer o bisturi assim, assado, no joelho do Gustavo eu corro o risco de cortar uma artéria. Puta, então no joelho dele eu vou ter que fazer uma incisão um pouquinho diferente. Isso ele faz no mundo virtual. Depois, ele pega isso, imprime num modelo 3D, e aí mundo físico, ele transforma o mundo virtual no mundo físico, e ele faz o mesmo procedimento num modelo impresso numa impressora 3D. E aí ele faz o procedimento de novo, prepara a cirurgia, e aí quando ele entra pra cirurgia, ele já sabe que ele tem que fazer um corte 2 milímetros para baixo para não pegar, para não fazer a incisão direto numa veia, enfim, numa artéria. Menos risco, mais rápida, mais efetivo. Pô, né? Imagina isso para treinar novos médicos, né? Sim. Olha o volume que você pode ter. Você não precisa mais buscar cadáver para fazer esse teste, porque isso você tem também um número limitado. Imagina que nos mundos virtuais, na Matrix da medicina, você pode ter N modelos virtuais com diferentes peso, altura, constituição física. E é bacana disso que você falou, é que, por exemplo, a pessoa tá acima do peso. Muito provavelmente o joelho dele se desgastou ao longo da vida de uma maneira diferente. Sem dúvida. Né? Pressionou o menisco, a patela, como é que agora trocaram o nome? É rótula, não é mais rótula, né? Não sei. Eu não faço a menor ideia, é nossa cara. Pra área. mim é tudo joelho. Então, aquela coisa do joelho que desloca e dói, eu sei que tem várias coisas que deslocam ainda, mas aquela da frente. Não vamos nos arriscar a dar nome. Se você tá acima do peso, ela é uma coisa. Se você pisa torto, o que o Gustavo falou é o seguinte, imagina que o médico não tem surpresa. Ou pelo menos ele reduz muito a surpresa dele. E tem uma coisa da medicina que é aquele problema. Por que falam, não, mas pô, a tecnologia, os caras vão pra Marte, os computadores fazem... Por que a medicina avança às vezes devagar? Então, você tem o problema de ética, né? Que você não pode sair picando as pessoas pra ver o que acontece, né? Você não pode cortar e ver, vamos ver o que dá aqui, não sei o quê. Com o avanço dessas tecnologias que a gente trouxe, que a gente tá fazendo esse apanhado do que seria a Matrix, esse problema da ética médica, não de fazer experimento, de fazer, tipo, clone, essas coisas, tô falando assim, de certos procedimentos cirúrgicos é mais rápido, porque ele não depende de um cadáver, ele não depende de uma pessoa assinar, ele não depende de uma pessoa com aquela condição específica aparecer, porque tem essa também, né? Ele só vai lá, ele gera, ele pode chegar ele manda gerar um corpo com aquelas condições. Por exemplo, ele vai fazer uma operação de joelho. Joelho é sempre uma boa, né? Ele vai lá assim, ó, pessoa de 180 quilos, que tem uma pisada pra fora, que ela tem a perna arqueada de tantos graus. Eu quero ver como que é um procedimento correto, por exemplo, pra tirar o menisco do cara ou pra corrigir o menisco. Então, e aí você faz tudo isso no mundo virtual. E aí, além de você poder gerar, obviamente você pode ter pessoas que se voluntariam a ter seu corpo escaneado e falar, cara, eu disponibilizo o meu corpo virtual pra pesquisa científica, pra pesquisa médica, enfim, seja lá o que for. Até o médico se interessa, né? Você vai fazer um exame de qualquer coisa e ele fala, olha, você tem um joelho numa configuração que a gente gostaria de estudar. A gente pode fazer um scan 3D pra você? Você ganha, sei lá, Aí você fala o seguinte, fala, cara, sim, se tiver na Web3 e eu puder ganhar tokens por isso. Se eu vou... Aí a gente já começa a misturar todas as tecnologias que a gente falou ano passado. Porque afinal de contas, né, cara? Se você quiser saber sobre o capozão, a gente abriu o capozão da Web3 pra vocês olharem em outro episódio do ano passado. A gente fala sobre o que é segurança de dados. Não é porque o teu joelho que não é teu. Né? Então, você pode monetizar? Não é? Monetize seu joelho. Olha aí o novo negócio. Esse foi de graça. As nossas recomendações aqui de novos negócios, acho que daqui a pouco a gente tem que pedir pra quem gerar negócio com as ideias ou com as discussões que a gente traz aqui pra marcar no LinkedIn, Instagram. Não marca no LinkedIn, a gente não precisa pagar. A gente não liga. Só marca assim, pô, só Marcelo, conta, deu certo. Ô, Gustavo, geral, hein, cara, obrigado, viu, cara, tô milionário. Eu ganhei meu primeiro bilhão por causa da ideia de vocês. Não marca não, deixa pra lá. Esquece. Eu prefiro não saber. Mas então, pra resumir um pouco esse episódio todo, essa brincadeira que a gente fez aqui, se a gente tá vivendo na Matrix, acho que, resumindo, né, as tecnologias estão disponíveis, ainda não estão no nível avançado como deveriam pra ter a mesma experiência do filme, mas acho que a gente consegue resolver uma série de problemas de negócio. Aqui a gente tentou fazer um brainstorm de alguns que essas tecnologias podem ajudar a resolver. E aí, pra ter certeza que a gente não tá vivendo na Matrix, a gente quase não fala de inteligência artificial, eu resolvi perguntar pra inteligência artificial se ela achava que a gente tava vivendo na Matrix. E a resposta dela falou, olha, é meio difícil dizer, acho que a gente ainda não tem a tecnologia pra isso, mas a gente tá chegando perto cada dia mais. Então, assim, a resposta dela oficial foi, ainda não, mas definitivamente está parecendo como se fosse. Então... Se ela tivesse negado, eu falaria que sim. Eu falei, certeza, porque, se ela fosse uma IA, ela provavelmente tá ligada no grande servidor central
central que gera todos nós. E aí ela fala, não, imagina, nem pensa nisso. Aí era com certeza. Como ela mandou um talvez vamos chegar lá, cara, aí é, né? Talvez seja a forma humana dela responder, porque a inteligência artificial acertou quem ia ganhar a Copa, né? A inteligência artificial, antes de começar a Copa, disse que a Argentina ia ganhar. Então, já temos 1-0 pra ela. E aí o anel do Neymar não deu resultado, certo, né? é. Infelizmente. Infelizmente não. Mas a gente ainda não tá vivendo na Matrix, mas a gente tem tecnologias bem bacanas pra criar soluções de negócio e criar, resolver problemas do nosso dia a dia com elas. Então, a gente chega no fim de mais um episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa provocação. Espero que vocês salvem aí o podcast no agregador que você está escutando para poder ouvir a gente falando sobre novas tendências e novos sinais que estão por vir. Certo? Até uma próxima. Valeu! A gente se vê em algum servidor por aí.